Além dessa fatia precarizada que tem dificuldades de sindicalização, a gente tem um debate bastante crítico no Brasil, que é também a categoria mais formalizada, que tem capacidade de sindicalização, tem um problema histórico no Brasil, que é o sindicalismo de Estado, né? E, bom, você citou já a CSP com lutas, eu sei que a CSP tem uma crítica bastante forte a esse sindicalismo que é hegemônico hoje, né? Apresenta aí qual que é o problema e qual que seria a possibilidade da gente pensar em alternativas. Coloco essa questão especialmente porque a gente se vê hoje no movimento sindical e o elemento do Sint é interessante, do Sindicato dos Professores em Santa Catarina, que a gente se coloca quase que num beco sem saída, que é a gente precisa lutar, a gente, por exemplo, precisa fazer greve em determinado momento e simplesmente a gente tem uma direção que está mais colada com o governo, para ser bastante franco, do que com a classe. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que uma pauta histórica do movimento sindical é a unidade sindical. Então, um debate muito polêmico é em que momento, tem que ser em momentos muito críticos, por exemplo, que a gente tem que criar um sindicato paralelo, alternativo, como foi o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Que eu acho que foi sobretudo por conta dos temporários, se eu não estou enganado. Então, de alguma forma, tem uma linha tênue ali, um debate, que ao mesmo tempo a gente tem que disputar, só que ao mesmo tempo são aparelhos muito bem estruturados, com a máquina, então é difícil disputar o aparelho sindical. Ao mesmo tempo, a sindicalização ela é historicamente importante e, ao mesmo tempo, não é tão fácil assim criar alternativas, né? Não dá para sair criando sindicatos ao mesmo tempo, né? Embora ele também é um recurso válido em alguns momentos. Então, como é que vocês analisam isso? Como é que a gente pode pensar criticamente hoje esse desafio? Então, a legislação getulista no Brasil, ela estabeleceu esse sindicalismo de Estado, né, na medida em que, para um sindicato ser reconhecido, se tornar oficial, ele precisa ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho. E, claro, para além disso, a questão da unidade sindical é muito importante. A classe tem esse instinto de que unida ela pode conquistar. Unida se torna mais fácil conquistar as suas reivindicações. Agora, mais uma vez, a gente volta na questão ideológica, porque essas direções sindicais, por exemplo, em 84, quando se funda a CUT, foi um acontecimento histórico no país. Vários partidos chamados de esquerda foram, como o PCdoB, por exemplo, foi contra a fundação da CUT. PCdoB, PCB. Entretanto, no entanto, entre 84 e final dos anos 90, pelo menos, a CUT cumpriu um papel importante, né. Nós tivemos greves gerais no país, nós tivemos muito apoio às várias greves que aconteceram no país. Então foi possível, aproveitar o ascenso da luta de classes para conquistar direitos. Então, por exemplo, professores da rede estadual de Santa Catarina, o Estatuto do Magistério de Santa Catarina é de 1988, CUT, né, ascenso da classe. O nosso plano de carreira original é de 1991, que estabelecia alguns direitos, uma carreira com uma tabela salarial progressiva de acordo com a formação, tempo de serviço, etc. Bom, o fato é que, passado 89, esse giro à direita do PT para entrar no parlamento em aliança com a burguesia, adotando a teoria dos campos, de que existe um setor da burguesia que é progressivo, faz com que os dirigentes sindicais, eh, submetam a luta da classe trabalhadora ao calendário eleitoral. E, mais do que isso, submetam, a luta da classe trabalhadora à eleição dos seus candidatos. Então, é muito comum, e eu não sou contra, acho que os parlamentares que se reivindicam do campo da classe trabalhadora devem ir às assembleias dos trabalhadores, mas é muito comum, em ano eleitoral, a gente ver os deputados do PT falarem 10, 15 minutos na Assembleia dos Professores do Estado, enquanto o professor fala 3 minutos na Assembleia. Isso está errado. Ótimo o deputado estar lá, levar uma saudação, falar 3 minutos, e é isso. Agora, o deputado falar 15 minutos e a categoria falar 3 minutos, está errado. Existe uma inversão aí. Isso é claramente para fazer propaganda para o deputado, né. Então, a partir disso, os dirigentes sindicais, como são também organizados politicamente, não tem nenhum problema nisso, o problema é que eles passam
a aplicar a política do PT dentro do sindicato, no sentido de submeter a luta e a organização da classe para eleger os seus candidatos. Com isso, eles passam a também conciliar com os governos e os patrões a greve dos trabalhadores. Então, até que ponto interessa para a eleição do deputado A, X ou B uma greve nesse momento? Bom, se for interessante para tirar apoio do governo e fortalecer a candidatura do partido do PT, no caso, que a gente está falando, eles vão fazer greve, esteja a categoria preparada ou não. Veja, Tiago, em 2011, professores do estado de Santa Catarina, do país inteiro, na verdade, mas aqui em Santa Catarina que eu vivi, fez uma das maiores greves da história de Santa Catarina, só comparável às greves dos anos 80, que conquistou o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira, que foi a greve que conquistou a aplicação do piso nacional no salário dos professores. Essa greve foi desmontada pela direção do sindicato. Isso é, É digamos, translúcido, digamos assim, na como água. categoria. Aham, sim, é Obrigado. verdade, é Na verdade. categoria. A categoria tem consciência disso. Depois de Aliás, deixa eu dar um incremento então, porque nessa última mobilização que teve da categoria dos professores, quando a gente chegava em sala para chamar os companheiros pra luta, eles queriam nos apedrejar pela simples suspeita de que achavam que a gente era da direção do sindicato, né, porque, bom, quem que tá defendendo a greve, né, acharam que era o sindicato, e tal, daí a gente: "Não, sim, não, não estamos na direção, é, somos oposição, não estamos", mas já queriam tacar porque tem a memória histórica. sim, Porque uma greve sim, também, sobretudo para os professores que têm que pagar horas depois, isso é sim, muito caro. Então uma greve muito. custa muito caro. Então, uma greve que tem esse custo enorme e que você vê sendo desmontada pela direção, cara, isso é uma traição. É, Isso cria um espírito quase antissindical, inclusive, na classe, que é muito perigoso. exatamente. Por isso a desfiliação. Porque veja, a nossa categoria fez 3 greves no último período, de 2011 para cá. Foi a de 2011, desmontada pela direção do sindicato a partir do interior do estado. 2015, também não foi como a de 2011, mas também foi uma greve forte, desmontada pela direção do sindicato. Eu lembro, a gente fez uma assembleia estadual aqui em Biguaçu, onde eles já queriam o fim da greve. Nós dizíamos que para ter o fim da nós estávamos favorável ao final da greve, desde que se tivesse um acordo de greve fechado, não existia. Não satisfeito, eles marcaram uma reunião no interior do estado, na outra semana, e na outra semana uma assembleia no oeste do estado, e aí eles enterraram, porque o governo fez o favor para a direção do sindicato de liberar os professores da região para irem para a assembleia. É um caso inédito na história do movimento sindical. O patrão libera o trabalhador para ir à greve. Desculpa, para ir à assembleia de greve. Então, e aí a última agora é 2024, recentemente. Uma greve que não foi preparada pela direção do sindicato, foi uma greve anunciada na Assembleia Estadual. Bom, a categoria foi à greve, nós fizemos construímos uma greve lá em Itajaí, e aí quando o departamento jurídico do sindicato consegue uma liminar que proíbe o Estado de descontar o salário do professor, a direção do sindicato coloca o advogado para falar na Assembleia que era momento de encerrar a greve, porque ele não garantia que o salário não ia ser descontado. Sendo que naquele dia havia saído a liminar que garantia o não desconto do salário. Então, 3 greves, essa de 2024, a última tinha sido 2015, então, 9 no anos. um intervalo de 9 anos, uma terceira greve consecutiva que a direção do sindicato desmonta descaradamente. Então isso leva a esses acontecimentos, a gente ir construir a greve ou falar do sindicato na base, nas escolas, e a categoria ser arredia, porque ela não confia na direção do sindicato. A CUT hoje, ela é um empecilho para a organização e luta da classe trabalhadora. A gente precisa superar a CUT, é muito difícil, porque eles têm um aparato humano e material enorme, eles são a maior central sindical do país. Mas eu vejo que um dia, e a gente constrói a CSP com lutas para isso, a classe trabalhadora vai se livrar das garras da CUT e do jugo do PT e vai construir outras organizações. Nós trabalhamos para isso. Inclusive, nesse aspecto de força, tem uma característica que é
Para quem está escutando e não tem noção, a CUT movimenta só em termos financeiros é uma quantidade enorme. Então, assim, até em termos financeiro é um poderio gigantesco, embora a gente sabe que desde 2017, com a reforma trabalhista, com a filiação sendo atacada, a gente sabe que uma boa parte dos sindicatos foi quebrando e tem passado uma quebradeira gigantesca, né? Mas uma última questão sobre a questão do sindicato é que tem um debate interessante que é para nós, revolucionários, toda e qualquer organização, no que a gente geralmente chama em oposição ao Estado de sociedade civil, ela deve ser o máximo possível, eh, ter o máximo possível de afastamento do Estado, não ter uma relação estatal. Então, a possibilidade de abrir jornais sem uma vinculação estatal, então, com independência do Estado, de partidos com independência do Estado e de sindicatos também com independência do Estado. A gente faz esse debate em vários aspectos, até a escola a gente debate que o ideal seria escolas que fossem independentes da política do Estado, né? E a gente busca essa luta por autonomia das escolas. Isso aparece em vários lugares, em vários elementos, mas também aparece no sindicalismo, né? Então, de alguma forma, você concorda que uma das bandeiras deveria ser essa, tentar superar esse sindicalismo de Estado histórico ali, desde da era Vargas, e tentar conseguir estruturar um sindicalismo que seja independente das garras do Estado? Sem dúvida, Thiago. Só me permite uma coisa antes, em relação ao Cinti ainda, que é o seguinte, eh, em 2004, num congresso do Cinti, a gente conseguiu aprovar que a direção do sindicato, ela seria proporcional ao número de votos que cada chapa, a direção do sindicato receberia. Por isso, de 2004 a 2018, a direção do nosso sindicato, ela foi, formada pela CUT e também pela oposição. Não vou dizer que era a CSP com Lutas, a CSP com Lutas era parte dessa oposição, mas a oposição era maior que a CSP com Lutas. Então, por isso, a gente conseguiu fazer alguns enfrentamentos, né? Fazer algumas greves, mas, digamos assim, eram, eu não quero falar mentira, mas eram 16 diretores, 17, acho que 17 diretores, a CUT tinha 11 diretores, a oposição tinha 6. Então, nós éramos minoria da minoria na direção do sindicato. Mesmo assim, nós fizemos importantes lutas na direção do sindicato. Tanto assim que no congresso do sindicato em 2016, se não me falha a memória, 2017, eles votaram que a direção do sindicato voltaria a ser eleita pela chapa majoritária. A chapa mais votada ficaria com todos os cargos na diretoria do sindicato, e é o que tem acontecido até agora. Para piorar a situação, inclusive, a eleição do sindicato, que aconteceu o ano passado, 2025, a partir de agora, deixa de ser trianual para ser a cada 4 anos. Então, é isso para garantir que eles fiquem na direção do sindicato muito mais tempo. Então, há uma burocratização crescente, né, no controle do aparato do sindicato. Agora, pegando a questão que você está falando, do sindicalismo de Estado, que é essa herança getulista que eu falei anteriormente, tem um aspecto muito importante, que não é só o reconhecimento oficial por parte do Estado para que o sindicato funcione e represente a classe trabalhadora legalmente, né? Tem também a ideia do imposto sindical. Imposto sindical que estabelecia o desconto de um dia de trabalho por ano para o sindicato. Era uma forma de manter a pelegada, com dinheiro na direção do sindicato. Então, eles não tinham a preocupação de fazer filiação sindical, não tinham preocupação de fazer trabalho de base, não tinham preocupação de ouvir o trabalhador e fazer o que o trabalhador queria, porque o dinheiro para o sindicato e o pagamento da burocracia sindical estava garantida com esse desconto que era feito anualmente e ia para a mão dos sindicalistas. Então, nós somos aqueles que sempre fomos contrários ao imposto sindical. E quando esse debate se colocou, a gente fomos aqueles que, desde o início, a gente defendeu que o dinheiro descontado, porque aí teve uma central sindical aí de servidores públicos que ganhou na justiça o desconto, o governo do estado de Santa Catarina passou a fazer o desconto, e aí esse debate se colocou entre nós. Não havia o desconto do imposto sindical, mas passou a haver. E aí a gente defendeu que esse dinheiro fosse devolvido integralmente para a categoria, sem nenhum tipo de intermediação ou de burocratização. E aí os companheiros da CUT colocaram que seria devolvido
para aqueles professores que pedissem a devolução. E como eles eram majoritários, isso acabou sendo aprovado. Então, o nosso sindicato devolvia o dinheiro para a categoria, desde que a categoria fizesse um requerimento por escrito pedindo o dinheiro de volta, né. Então essa é uma das formas de acabar com esse sindicalismo de Estado, né, tirar o financiamento compulsório do trabalhador. Porque quando o trabalhador se filia ao sindicato, é porque ele reconhece o sindicato e a direção do sindicato como importante. E a partir da filiação, como diz, Compulsório, alguma não, coisa que não assim? é compulsório, que é Voluntário? voluntária, obrigado. A filiação voluntária, aí sim se faz o desconto, Uhum. né, porque ele está se filiando voluntariamente, ele concorda voluntariamente em financiar o seu sindicato. Então essa filiação, voluntária, ela é muito importante. Agora, para que ela aconteça, não pode ter as traições nas greves, como tem acontecido agora nas últimas décadas no Sindicato dos Professores de Santa Catarina. Tem que ter trabalho de base, tem que visitar o local de trabalho para conversar com o trabalhador, ouvir o trabalhador, fazer aquilo que o trabalhador está reivindicando. E a burocracia sindical não faz isso.